Sejam todos muito bem-vindos ao Kairos Cast, o podcast que fala sobre o empreendedorismo no interior. Quero te dizer já desde o começo, se inscreve no canal. Tá tendo cada conteúdo de valor. É ou não é, produção? Fala a verdade, chega a ser absurdamente, e quem assiste todos os podcasts praticamente já tá basicamente pronto para começar a empreender. E hoje nós estamos abrindo. E parou de ter os pisca-pisca aqui, né? Os pisca-pisca. Pô, ficou tão legal. Ô, produção, cadê o pisca-pisca? Solta o pisca-pisca aí um pouco. Aê, agora ficou legal. Show. Gente, esse é o nosso sétimo podcast. Sétimo podcast que nós estamos trazendo, e nós trouxemos um tema. Eu andei conversando com algumas pessoas, um tema importante. Eu já estava com esse tema na cabeça para trazer, que, se eu não estiver enganado, é o segundo principal fator que faz empresa quebrar. É esse tema. Salvo erro engano, acho que é esse tema, tá? E nós trouxemos aqui um advogado que mexe com ação trabalhista. Segundo maior tema que quebra, acho que em primeiro lugar vem tributos. Salvo eu engano, tá? Você é só reajustar isso aí e procurar certinho pra gente ter certeza. Porém, ele vem falar não para você descobrir como se defender, mas sim se prevenir. Se prevenir é mais barato e você precisa saber como funciona, porque isso quebra muita empresa, sim. E nós estamos aqui com o advogado José César. É isso? José César, advogado trabalhista e também trabalha com bancário, mas ainda a gente não vai falar disso dessa vez. Ele vai voltar numa próxima para falar de bancário. Seja muito bem-vindo ao podcast, tá? E eu queria, como eu gosto, se apresente e fale um pouco quem é o José César. Obrigado, Gabriel. Olá. Obrigado, parabéns pelo trabalho, por esse canal de informações. É muito importante isso para os empresários. Eu chamo José César, sou advogado. Nós temos escritório em Promissão, Penápolis, São José do Rio Preto. Atuamos na área trabalhista e bancário, direito bancário. E é uma oportunidade de estar aqui passando informações para os empresários de situações, como você disse, de ser muito grave na atual situação que nós nos encontramos e na administração empresarial. As questões trabalhistas, os passivos trabalhistas, têm uma influência muito grande hoje na administração de uma empresa. Perfeito. Eu gosto de chamar e falar que sempre a ação trabalhista ela é praticamente um passivo oculto, né? Ela aparece da onde você não estava esperando e muitas das vezes o empresário não custeia isso no produto, ele acaba puxando-se o tapete, né? Hoje, qual que é a principal causa que gera ação trabalhista? O Gabriel, é assim, o empresário, muitas vezes, ele procura, ou na sua maioria, ele procura o advogado depois que ele foi notificado do processo. Então, na citação, ele procura o advogado, e aí, muitas vezes, a defesa é mais difícil, né? Não foi produzido documentos e provas suficientes para uma defesa trabalhista. E a prevenção, hoje, na Justiça do Trabalho e no ambiente de trabalho de uma empresa é fundamental. A advocacia, hoje, trabalhista, ela é como um médico. Quer dizer, é divulgado controle de medicamento, é divulgado exames, né? A pessoa faz os exames, prevenir a doença. A empresa ela tem que prevenir as ações trabalhistas. Então a prevenção é, como você comentou no começo, ela é mais barato do que uma defesa no processo de trabalho. E hoje, muitos pontos que afetam as empresas, quando nós buscamos a Justiça do Trabalho, você vai encontrar falta de registro, que é um dos maiores pedidos na Justiça hoje, acúmulo de função, controle de jornada. Então, esses são os pontos que poderia ser evitado, talvez com controle, por exemplo, quando nós vamos dar uma assessoria para uma empresa, um dos primeiros pontos que nós falamos é o quê? Fuja da informalidade. A relação de emprego, a relação de trabalho, empresa e funcionário é um contrato de contraprestação. A empresa paga e o funcionário trabalha. Então, tudo deve ser anotado com todos os cuidados. Registro,
jornada de trabalho. Nós temos ferramentas hoje como banco de horas, a necessidade de você montar um banco de horas. Tem empresa que numa assessoria, ela diz, eu não consigo pagar horas extras. Tudo bem, elabora um banco de horas, mas tudo de forma documentada, para evitar um passivo trabalhista e para facilitar a nossa defesa se isso acontecer. Tudo que está documentado praticamente gera-se prova, né? É isso daí. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Muitos empresários, às vezes, eles contratam um funcionário, falam, vou contratar um funcionário, vou fazer um mês de teste. Eu vou fazer um mês de teste de trabalho, se der certo eu registro. Isso é um erro. Por quê? A partir do momento que o funcionário entrou na empresa, o ideal é você registrar o quanto antes. Um mês de teste, você pode se valer do contrato de experiência. Então eu faço um contrato de experiência de 30 dias, registro, porque no Brasil o contrato de experiência tem que ser expresso, ele tem que ser documentado. Você registra esse funcionário, 30 dias, se deu certo, vai se transformar num contrato por prazo indeterminado. Se não deu certo, você vai dispensar esse funcionário. A empresa dispensando esse funcionário no contrato de experiência, ela vai pagar o saldo de salário, que é o salário do mês. Ela não vai pagar aviso prévio, porque é um contrato por prazo determinado. E não vai pagar a multa dos 40%. Tá, aí você me abriu então o fato de que, vamos supor, se eu tenho um serviço que eu peguei, alguma coisa que eu, vamos supor assim, alguma coisa que eu preciso fazer num período pequeno, 6, 7 meses, aí eu posso criar um contrato de 6, 7 meses, falando assim, só esse período, depois ali encerra todo o produto, ou não? Existem as contratações temporárias. O contrato de experiência ele não pode ultrapassar 90 dias. Mas existem contratações temporárias. Hoje nós temos a questão da pejotização, a possibilidade de terceirizar muitas vezes um contrato temporário, seguindo as regras, claro. Mas o contrato de experiência não. Ele tem um prazo limite, um prazo total, e que pode ser renovado. Eu vou fazer até um cenário para você entender. Como nós falamos do contrato de experiência de 30 dias, que você demite um funcionário que é um contrato de experiência e paga só essas verbas que eu comentei com você. Em um outro cenário, que é comum acontecer nas empresas, contrata um funcionário por 30 dias, não registra o funcionário, né? E dispensa esse funcionário. Olha a diferença. Além de todas essas verbas que nós comentamos na primeira dispensa, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, você ainda paga um aviso prévio, mais um mês de salário e a multa de 40% do fundo de garantia. E ainda corre o risco de uma ação trabalhista e ser condenado por dano moral por não ter registrado o funcionário. Então, olha o risco que um empresário corre num contrato de experiência temporário, você não registrar o funcionário. Fugir da formalidade. Tá, mas hoje o governo não quer que registra, né? Porque ele dá o benefício as bolsas família e fala, se você registrar, você perde. Aí chega um colaborador e fala assim, eu não quero que registra. Então tá muito tentador isso, não tá? Para ambos os lados. Isso aí é uma colocação muito relevante. É comum o empregado chegar na empresa e pedir um emprego, o empregado chegar, pedir um emprego e pedir para não registrar porque ele está recebendo um benefício, porque ele está recebendo seguro-desemprego, isso acontece muito. Isso é um erro muito grave. A empresa não pode aceitar isso. Porque isso, você além de estar incorrendo numa falha trabalhista por não estar registrando um funcionário, você ainda está incorrendo num crime contra o Estado. Porque quando o funcionário recebe seguro-desemprego e trabalha na sua empresa sem registro, a empresa e o funcionário estão fraudando a União. Porque a empresa está pagando, a União está pagando um seguro-desemprego por uma pessoa que está trabalhando. Aí o empresário também vai responder criminalmente na Polícia Federal. Isso é crime. Aí isso daí pode sim gerar ações trabalhistas e isso trazer um que a gente chama de dívida passivo oculto, né? Que é uma dívida que a gente não está esperando e gera. E quanto disso mais ou menos pode custar? Eu sei que é muito abrangente isso, mas mais ou menos, assim, pode custar R$ 200, pode chegar até 2 milhões. A ação depende da prestação de serviço, né? A gente citou o exemplo de um mês trabalhado.
Às vezes um funcionário que trabalha um mês e ele sem registro e ele move uma ação judicial, processo trabalhista, vai custar para a empresa, além das verbas trabalhistas, se ele alegou uma insalubridade, vai custar uma perícia. Se isso ocorrer, pode a empresa ter que arcar com uma perícia, com um dano moral. Então, é relativo à prestação de serviço. Pode ser um valor de 5, 10 mil reais, como pode chegar a 50, 100, tudo depende da situação, da relação de emprego. Às vezes você fala, um mês trabalhado vai dar 50 mil? Depende da situação e da relação de emprego. Então, olha para vocês que estão vendo aí o tamanho da encrenca que você pode entrar se você não entender, não buscar conhecimento. Por isso que eu trago vocês aqui, trouxe o Dr. José César para estar aqui explicando isso para vocês. O que eu quero também trazer aqui para fazer aquela questão? Tá com um comentário muito do PJ, né? Passa meus colaboradores tudo pro PJ. Como funciona? Isso é legal? Tá certo? Não tá certo? Como que é? Isso, inclusive, até um tema que você está citando é interessante, porque estavam todos suspensos os processos da pejotização. Então, a maioria dos processos que estavam sendo ajuizados na Justiça do Trabalho, requerendo um vínculo empregatício, estavam suspensos pelo STF, até o STF decidir as regras da pejotização. Agora, recentemente, teve uma decisão do STF, permitiu que esses processos voltem a caminhar, voltem a percorrer na Justiça do Trabalho até o 2º grau, para discutir a relação do vínculo empregatício. Então, nós estamos ainda aguardando uma decisão do STF para tratar essa pejotização, as regras, mas os processos de 1º e 2º grau estão caminhando normalmente. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado? A empresa tem que tomar cuidado. Primeiro, para se reconhecer vínculo, geralmente é subordinação, controle de jornada, pessoalidade. Então, por exemplo, se eu contrato uma terceirizada, eu não posso exigir pessoalidade. O que é isso? Eu não posso exigir que aquele funcionário, aquela pessoa que eu contratei, esteja sempre na empresa. Ele pode mandar uma outra pessoa trabalhar. O funcionário eu posso exigir que só ele trabalhe. A empresa terceirizada eu não posso exigir que só aquela pessoa trabalhe. Subordinação, porque tem as regras, passam as regras na terceirização, não pode ter um chefe ali dentro da minha empresa mandando na terceirizada, desde que a terceirizada cumpra aquelas determinadas regras. Então, se você coloca um funcionário terceirizado, PJ, dentro da sua empresa, mas segue as regras do vínculo de emprego, vai soar como fraude. Então, aquele microempreendedor ou aquela pessoa jurídica foi criada para fraudar a CLT. Vai gerar uma ação trabalhista. Interessante isso daí, hein, gente? Fique esperto, que isso é muito preocupante e pode gerar ações trabalhistas e trazer passivos ocultos, certo? Questão agora principal que eu queria trazer em relação a WhatsApp. O WhatsApp facilitou muito. E até que ponto? O WhatsApp. Eu tenho meu celular, uso meu celular para trabalhar na empresa. Isso está certo, está errado, eu respondo qualquer hora. Como que funciona e como que controla? Porque ficou uma coisa tão incontrolável a questão do WhatsApp. A gente volta, esse é um tema também, inúmeras ações trabalhistas nesse sentido, e nós voltamos à questão da formalidade. Tudo documentado, tudo anotado. A empresa tem que ter suas regras próprias. Ela não pode violar a CLT, mas ela pode ter regras próprias. O que é isso? A empresa, quando nós damos consultoria a uma empresa, assessoria na área trabalhista para uma empresa, nós criamos um regimento interno. No regimento interno, você vai estipular as regras da empresa. O horário que vai mandar mensagem, se a empresa tem grupo de WhatsApp, os momentos que vão ser respondidos dos grupos de WhatsApp. Você recai a questão da jornada de trabalho. É o controle da jornada de trabalho. Então, se eu contrato um funcionário para 8 horas diárias e 44 horas semanais, eu não posso passar nenhuma atividade para ele fora dessas 8 horas. Nenhuma mensagem. Então, muitas vezes, nós sugerimos um grupo da empresa para informações fechado,
um grupo para respeitar os horários da mensagem, por mais simples que seja. Olha, de manhã vamos fazer tal coisa, fora do horário. Isso pode gerar uma hora extra, isso pode gerar um funcionário que está sob aviso. Então, tudo isso tem que ser controlado. Os grupos de WhatsApp da empresa têm que seguir a jornada de trabalho da empresa. É regra. Então, tanto os líderes, o próprio empresário, os supervisores, ele tem que seguir a regra do jornada de trabalho da empresa. Interessante. E é bem preocupante porque o WhatsApp ficou tão informal, tudo, uma coisa tão fácil, mas ao mesmo tempo acaba agredindo várias regras da CLT. E qual seria hoje o maior problema, o maior questionamento em relação quando cai em relação, como é que eu posso falar assim, em relação ao judiciário quando cai? Cai muito problema de WhatsApp? Isso é muito reclamado? Como é que é? As maiores reclamações trabalhistas hoje é falta de registro, é jornada de trabalho, e o WhatsApp está dentro dessa jornada de trabalho. Então, os prints das conversas, né? Ele é uma prova, há uma discussão muito grande em relação às provas na Justiça do Trabalho, em relação às mensagens de WhatsApp, mas ele é uma prova robusta. Hoje o Judiciário vem aceitando os prints, vem aceitando as provas, e ele controla o horário. Né? Então, se eu mandei uma mensagem para um funcionário num feriado, o funcionário pode dar print nessa mensagem e depois juntar em um processo trabalhista e dizer que ele era acionado várias vezes fora de horário. Não vai ser uma prova absoluta, vai depender de testemunhas e outras provas, mas isso pode gerar, sim, uma prova para a jornada de trabalho. A jornada de trabalho ela é um dos pontos mais críticos nas ações trabalhistas. Muitas vezes, um horário de intervalo para refeição, é obrigatório respeitar esses horários. Horário de entrada, saída, horário para intervalo para refeição, tudo isso gera horas extras. E é um dos pedidos mais relevantes, um dos maiores pedidos hoje, falta de registro, horas extras, acúmulo de função. Esses são os maiores pedidos na Justiça do Trabalho hoje. Interessante, bem complexo essa questão toda. Mas só para ressaltar, se eu mando uma mensagem lá pro pessoal ali da produção, ô, vamos fazer churrasco hoje, num domingão, não teria problema nenhum. Se a mensagem não tem relação com o trabalho, em regra, não. Essa que é o que eu queria, separando uma amizade, porque a gente passa 8 horas junto com o colaborador. Querendo ou não, a gente pode falar que a gente não é robô, a gente vai ser amigo só de trabalho. Não existe, eu acredito que não existe isso. Né? Por mais que a gente briga, às vezes a gente passa mais tempo com aquele cara chato do trabalho do que com o familiar. Então você gera um vínculo, uma amizade. Então, mensagens que não são relacionadas a trabalho, não é trabalho. Relacionadas fora, aí é amizade, é normal e não daria caracterizado como hora extra. Isso daí tem que ser separado. O que nós aconselhamos geralmente na assessoria é fazer uma divisão, né? Então, ter o grupo de trabalho da empresa, aí as mensagens da empresa serão enviadas no grupo da empresa de trabalho, e essas outras mensagens serão enviadas no particular, do celular particular do empresário, para o celular particular do funcionário, mas sempre evitando qualquer relação de emprego. Né? A gente enfrenta hoje um problema muito grande do uso do celular nas empresas. Então, o pessoal usa o celular, então... Isso tudo pode ser colocado, falando ainda da formalidade, documentar tudo, isso pode ser colocado no regimento interno da empresa. A gente aconselha, quando o funcionário não pode usar o celular particular no ambiente de trabalho, que a empresa crie um ambiente para que o funcionário chegue, um armário, para que ele vá lá, guarde o seu celular de manhã, feche o armário. Ele tem o seu celular guardado, só vai poder usar no final do expediente. A empresa disponibilize um número, se precisar algum familiar do funcionário passar um recado de urgência, que tenha um número disponibilizado pela empresa, para que seja passado esse recado para o funcionário. Então, são regras que a tecnologia trouxe dentro do ambiente de trabalho. Né? Teve as mudanças, né? Interessante. Bem interessante isso, né? Ô, produção, o que você acha disso tudo, hein? O que você acha disso tudo, produção? É incrível e é muita coisa que os empresários não sabiam. Tá, eu queria fazer uma pergunta que eu faço sempre.
eu quero trazer aqui. Como eu te acho? Eu sou um empresário, preciso te achar Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Câmera aqui, você pode focar na câmera. E aí eu já vou pedir para a produção colocar o telefone, o Instagram, telefone, não sei o que você achar, você sinta vontade em passar. Hoje as redes sociais tá evidente aí, né? Então nós temos aí Instagram, que é José César Advogado. O Instagram nosso tem vídeos informativos, nós passamos sempre orientação sempre de forma educativa, de forma demonstrativa e tirando as dúvidas. Tem o TikTok também, José César Advogado. E atuamos no escritório em Promissão, Penápolis e São José do Rio Preto. Bem legal isso daí. Eu conheço muito empresário falando assim, eu não gosto disso, mas o teu cliente gosta. Então, esteja no Instagram, esteja no TikTok, esteja no WhatsApp, para você ser encontrado. Eu queria te fazer uma pergunta assim. 3 mitos que você lembre em relação a... Primeiro, olhando a visão do colaborador. O colaborador olha ali e fala assim, 3 mitos que ele acha que é verdade e é mito. Consegue passar? Sim. Hoje, por exemplo, o funcionário sempre ganha. Isso é um mito. Principalmente após a reforma trabalhista de 2017, nós tivemos várias alterações na CLT, foram feitas várias alterações, e hoje é comum a empresa ganhar processos, é comum um funcionário perder um processo na Justiça do Trabalho. Isso hoje não é mais um mito. Tá? Inclusive, nós temos a reforma trabalhista, ela trouxe acordo extrajudicial, acordo mútuo, ferramentas que antes não existiam. Então, hoje os empresários, muitos já estão se preparando de forma preventiva, tem consultoria jurídica, eles já estão se preparando, e isso tudo está agregando a bons resultados. A Justiça do Trabalho hoje não é como era antes, que era totalmente protetiva ao funcionário. Então, esse é um mito. Que mensagens de WhatsApp não pode ser usada na Justiça do Trabalho. Isso é outro mito. Essas mensagens já estão sendo aceitas pelo Judiciário. Gravar imagens, gravar áudios, isso hoje em dia já está sendo aceito. Né? E que o funcionário sempre ganha. Então, muitas vezes, isso hoje em dia são mitos. Tá? E quais seriam os mitos que o empresário carrega? Existe algum? Como que é? O empresário olha, fala assim, eu faço assim mesmo, eu consigo ganhar sempre no papo com o... Eu escuto muito isso. O empresário fala assim, não, ele é meu amigo. Um dos grandes problemas hoje é isso, né? Como nós falamos, o contrato de trabalho é contra a prestação. E eles confundem as coisas. Então, é comum um empresário chegar no escritório e falar assim, nossa, eu não acredito que ele fez isso. Ele almoçava na minha casa, a gente saía junto, nós viajamos com o funcionário e ele me levou na justiça, é meu parente. Então, é um contrato de contraprestação. Na nossa assessoria, nós dizemos isso, olha, ali dentro da empresa é uma relação de trabalho. Tem que pegar o atestado, tem que fazer um controle de jornada, tem que dar uma advertência, se for o caso de uma advertência. É uma relação de trabalho. Lá fora, você pode ir num churrasco, você pode sair, amizade com o funcionário. Ninguém tem que ser mecanizado. Mas legalmente falando, ali dentro da empresa é uma prestação de serviço. É contratual. Interessante. Gente, ficam esperto. E eu sempre gosto de terminar abrindo uma pergunta que eu chamo de pergunta livre. Que pergunta você faria para você e já solta a resposta engatada atrás que você acha importante? Porque no dia a dia, como eu não tenho basicamente nada de conhecimento em relação a jurídico, eu deixo sempre essa pergunta, porque eu sei que tem aquela pergunta que precisa ser feita, precisa ser falada, por isso que eu abro bem agora no final. Então pode fazer a pergunta e já respondendo. De forma resumida, o que a gente aconselha hoje? Por um olhar jurídico, lógico que a área empresarial, a gestão do negócio é o empresário que vai fazer, não é o advogado. Mas por um olhar jurídico, cuidados em relação a uma prevenção. É melhor você contratar um advogado para te orientar o que você deve fazer,
porque você tem que contratar um advogado para fazer a sua defesa na Justiça do Trabalho. Então, assim, muita empresa diz que não vai dar em nada, mas o processo depois eu parcelo do jeito que eu quiser, e na Justiça do Trabalho não é assim. Então, na Justiça do Trabalho é muito fácil a despersonalidade da pessoa jurídica, quando o juiz tenta buscar bens da empresa e não encontra, e vai direto aos sócios. Isso na Justiça do Trabalho é muito fácil de fazer. E quando tem uma condenação, há esses riscos do patrimônio da empresa e dos sócios. Então, assim, a prevenção hoje é o melhor caminho para a área trabalhista dentro de uma empresa. E finalizar a pergunta que você disse, se o empresário de pequeno porte, que tem 3, 4 funcionários, se é necessário para ele esses cuidados. E a resposta é que sim, porque um passivo trabalhista para uma empresa de menor porte pode ser mais gravoso. É mais expoente, né? Quando toma uma trabalhista, às vezes empresas grandes com 5, 6, 7 mil funcionários, 3, 4, 10, 100 trabalhista não é tão expoente quanto a pessoa que toma uma com 4 funcionários. É praticamente 25% dos colaboradores dele processando ele, né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Te agradeço a disponibilidade de estar vindo aqui, esclarecendo as dúvidas. Gente, chama no @do José César. Pode tirar dúvida lá, pode chamar, você dá assessoria, ele trabalha com assessoria, tem escritório aqui em Penápolis e também em Rio Preto. A gente bateu um papo antes de começar a conversa, ele falou muita coisa agradável, muita coisa que me abriu os olhos e me deixou bem curioso, e eu vou mexer nas minhas empresas, viu? Porque tinha coisa que não estava certo, tá bom? Muito obrigado por ter vindo, te agradeço, e você que está aí, se inscreva no canal para que você não perca nenhum episódio desse mundo de conhecimento do empreendedorismo, principalmente no interior, que nós temos menos divulgação e menos auxílio e menos pessoas para estar nos ajudando. Agradeço você e muito obrigado novamente.